Depois que eu fiz o curso de linguagem C do WRKits, eu fiquei com um conceito muito errado na cabeça, que é um tal de variável de acesso. Ou, dependendo do caso, ponteiro de acesso. Isso aqui não existe. Eu não lembro agora se foi nas aulas que foi usado esse termo, ou se eu mesmo acabei entendendo o conceito de maneira errada e eu mesmo acabei criando esse termo. Mas enfim, apaga da cabeça esse termo aqui, é uma variável de acesso. Não existe isso aqui. Eu vou explicar agora o que é uma struct e você vai ver que isso aqui não faz sentido nenhum. Chamar a variável de variável de acesso. Aqui é o projeto do despertador. Vamos lá, do começo. O que é uma struct? Aqui eu tenho uma struct que eu criei. Tipo variável simples, é o nome da struct. E dentro dela tem todos esses dados. A struct, ela é um modelo de dado. Ela é um tipo de dado. Ou seja, você não consegue salvar informações aqui dentro. Quero salvar alguma coisa aqui nesse tipo char, aqui diretamente. O que eu tenho que criar para poder salvar nessa posição? Nada, não existe. Você não consegue salvar aqui. Essa struct inteira aqui, que ela tem esse nome, ela é equivalente a eu criar um tipo de dado int. Vamos supor que na linguagem C não existe esse tipo int8t. Então, para eu usar isso aqui, o int8t, ele precisa existir em algum lugar. Então, vamos supor que eu tenho que criar esse tipo. Eu não estou falando que eu quero criar uma variável desse tipo. Não, eu quero criar o tipo. Criar esse tipo em si. É isso que eu faço quando eu crio uma estrutura. Se aquele int8t não existisse, eu ia criar aqui, struct, se fosse o caso, né? O int8t. Esse seria o nome da minha struct. Aí abro e fecho parênteses, crio os membros que tiver lá. Criaria os membros aqui. Ponto e vírgula lá no final. Aí eu estaria criando esse tipo de dado aqui, entendeu? Lógico que como o int8t é um byte simples, ele não é uma estrutura. Então nem faz muito sentido o que eu estou falando, mas é só para deixar explícito que a struct inteira ela é equivalente a isso aqui, ó. Aí escrever um int8t ou escrever um int16t. Ela é um tipo, entendeu? Ela não é a variável. Você só consegue armazenar valores dentro de uma variável, não dentro do tipo em si. Quando eu estou armazenando 0 nessa variável aqui, eu estou armazenando 0 nela, não no tipo dela. Não estou pegando 0 e jogando no tipo int8t. Não faz sentido, né? Por isso que é absurdo você usar o conceito de variável de acesso. É como se eu estivesse usando essa variável para jogar 0 no int8t. Não faz sentido nenhum. Agora vamos ao exemplo prático. Eu tenho aqui uma estrutura, essa estrutura, e vou usá-la aqui. Ó. Como que eu faço para usar? Estou criando uma variável. No caso ela chama tela 0, grupo 0, item 0. Que ela poderia ser do tipo int8t, por exemplo, se ela fosse... Opa, esqueci aqui. Caramba. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui, hein? O int8t, é assim. Se eu quisesse salvar um valor simples e apagar tudo que está ali para frente, apagar tudo isso aqui, eu poderia fazer dessa forma. Ela é uma variável int8t. Mas não, eu quero que ela seja uma variável. Deixa eu desfazer aqui. Que vai aceitar uma sequência de valores diferentes dentro dela. Então por isso que eu criei o struct. Você pode pensar struct como se fosse um vetor, por exemplo. Se você tem um vetor do tipo int
16t, meu vetor igual esqueci. Vamos supor que ele tem 7 posições. O que eu posso salvar dentro desse vetor em cada posição? Em cada posição aqui, o que eu posso salvar em, tipo aqui, aí na segunda, alguma outra coisa. Eu só posso salvar valores 20 e 16t. Cada posição dessa é um 20 e 16t. Agora vamos supor que eu preciso de um vetor, mas que o tipo aqui não seja definido. Onde eu posso, aqui eu posso salvar um texto. Aqui eu posso salvar um float. Na outra posição posso salvar um dado diferente. Ou seja, em cada posição eu poderia salvar um formato diferente. Aí eu queria uma struct. O struct seria equivalente a isso, entendeu? Aí, em vez de chamar de um 28t, eu chamaria com o nome dessa struct. Para ter em cada posição diferente. Aí, como já é a struct, não deixa de ser um vetor. Isso aqui funcionaria mais ou menos como se fosse um vetor, tá vendo? Na posição 0 eu coloco um dado desse tipo. Na posição 2 eu coloco um booleano, porque é assim que eu criei essa struct aqui, né? Então é melhor colocar aqui. Na terceira posição, um ponteiro. No caso aqui, eu teria que colocar o endereço de alguma variável, né? De uma variável void, no caso. Enfim, seria equivalente a um vetor. Eu tenho acesso sequencial disso aqui? Diretamente não, mas depois tem técnica de associar isso aqui com enum, com algumas coisas, e aí você acessa ele como se fosse um vetor. Você consegue acessar sequencialmente. Mas enfim, a struct em si é um tipo de dado. Aqui, ó, eu criei a struct. Para eu conseguir salvar valor em alguma dessas posições, eu crio lá a variável, tá vendo? E aí eu vou salvando. O primeiro aqui é uma string, que é o ptr texto. O segundo é essa variável ticada, salvei o valor 1 nela. O terceiro é ptr valor, eu salvo o endereço de uma variável, no caso eu coloquei o endereço de uma posição de um vetor. E aí para ficar... Aí aonde isso aqui está sendo salvo, esse ptr valor? Ele está pegando e está salvando aqui nesse ptr valor? Não, nada a ver, isso aqui é só o modelo, ele está salvando no endereço dessa variável. Essa variável que eu criei, dentro dela, ela tem toda uma estrutura desse jeito. Por quê? Porque ela está usando esse modelo. Quando eu coloquei que o tipo dela é isso, ela entende que a estruturação do dado dentro dela é desse jeito aqui. Isso aqui, ó, isso aqui não é um endereço da memória, onde os dados que estão lá vão usar essa variável para salvar nesse endereço, como se isso aqui fosse uma variável de acesso a isso. Totalmente errado esse conceito. Isso aqui é simplesmente um modelo. Quando eu colocar o nome aqui, ele cria a variável nesse endereço aqui. Esse endereço é do tamanho que caiba tudo isso aqui, ó. Ele vai olhar aqui como é o modelo para ele organizar os dados ali. Ele sabe que é esse modelo, mas os dados estão salvos aqui. Tanto se eu quiser salvar dados diferentes ao mesmo tempo, eu crio outra variável desse tipo também. Aí crio outra variável desse tipo. E assim eu vou criando várias variáveis que dentro dela eu consigo salvar as coisas estruturadas. Aí tem outro tipo aqui, ó, despertador do dia. Ele tem uma estruturação diferente. Aqui lá tem um monte de item, aqui já tem menos, tá vendo? Aqui é 4 itens só. Aí eu usei ele aqui, ó. Não sei se vai aparecer ele inteiro no vídeo, mas eu criei essa variável, que é do tipo dessa despertador do dia. E dentro dela eu salvei os 4 valores, ó.
O primeiro ele espera que seja um texto. O segundo é um texto também, uma string, né? Até aqui. O terceiro é um int 16, é um vetor, né? Então ele espera que seja um endereço, por isso é comercial. E o quarto também. O quarto também é lá, o asterisco ali. Ele é um ponteiro também, então ele recebe o endereço de uma variável. São 4 elementos que compõem essa variável. É mais ou menos como se fosse um vetor, porque tem vários elementos dentro de um nome só. Só que não é exatamente um vetor, porque ele na verdade é um struct. Aí se eu quero acessar o endereço disso aqui e quero criar um ponteiro para acessar isso, aí eu crio um ponteiro associado a esse nome aqui da variável. Que aí ele vai acessar o endereço disso aqui, mas que está no endereço da variável, né? Da variável em si. Se valesse aquele conceito de variável de acesso, eu ia dizer que isso aqui é uma variável de acesso, isso aqui é outra variável de acesso, isso aqui é outra. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum esse nome. Essa ideia errada aí. É uma variável comum. Uma variável comum, os dados estão salvando o endereço dela. E a struct em si é apenas a estruturação, o modelo desse dado. Né? Se em vez de criar essa variável aqui, onde foi criada nessa aba, eu pegasse esse nome e colocasse ele aqui, ó. O que eu estou fazendo? Ah, agora é uma variável de acesso. Não, nada a ver. Só estou criando ela aqui. Em vez de colocar esse nome na frente, que é o nome da struct, e criar ela, se eu escrever ela direto aqui, ele já assume que o tipo dela é esse aqui. Se a segunda ali eu quisesse criar aqui também, eu colocaria o nome dela aqui, ó. Em vez de criar lá, entendeu? Em vez de criar nessa outra aba, eu quero criar todas aqui. Só que aqui, você tá vendo que eu só estou criando. É a mesma coisa que eu vou criar uma variável int8t aqui, 16t, que seja, e não colocar valor nenhum nela. Só criar ela aqui, ponto e vírgula, não colocar nada na frente. Beleza. É o que eu estou fazendo aqui. Da mesma forma, se eu viesse aqui, colocasse ponto e vírgula aqui e não escrevesse nada na frente, é a mesma coisa que estou fazendo aqui. É equivalente. E da mesma forma, se eu quisesse vir aqui e colocar igual, abre, fecha, chave, e escrever tudo que eu escrevi ali, ó, ptr texto, aqui dentro, ó, ponto ptr texto, igual, coloco um texto qualquer, olha lá, ele aceita, tá vendo? Ah, o próximo item. Ou se eu quiser pular ele, eu quero colocar agora o incremento encoder. Se eu for preencher todos, sem pular, sem trocar a ordem, mas fazer tudo na ordem certinha, eu poderia até não colocar aqui, ó, ptr texto. Colocar direto o valor. Ele vai entender também. Mas se você colocar o ponto e o nome do elemento, você tem mais controle, né? Por exemplo, agora eu quero colocar incremento valor. Ponto. Incremento encoder. Igual 1, por exemplo. Ele vai aceitar. Ó. Tá vendo? Como eu estou determinando e escrevendo aqui explicitamente qual elemento eu quero preencher. Aí talvez você tenha um pouco em dúvida, tipo, tá, você criou o elemento item, então ele está salvando esse ptr aqui, nesse endereço ali? Não. Está salvando no endereço dessa variável. É equivalente a fazer isso aqui. Isso aqui não tem endereço, ó. Entenda o seguinte. A struct em si ela não tem endereço, não ocupa lugar na memória, não é nada. Ela é um fantasma, por assim dizer. Ela é um modelo. Quando você criar uma variável com esse dado, com esse tipo aqui, aí essa variável vai ocupar um espaço aqui onde ela está, equivalente à soma disso aqui tudo. Mas ó, os dados, cada coisinha desse está salvo aqui na variável, não no modelo. Da mesma forma, dessa outra variável que também é desse modelo, todo aquele conjunto está salvo dentro dela ali, nesse local aqui.
E aqui que eu passei só 2 elementos, mas ela é desse modelo. Então só salvou espaço equivalente a esses 2 dentro dela, certo? Não. Ela vai salvar o espaço da struct inteira. Se eu não passei os outros elementos, ele entende que dentro dessa variável, esse elemento tem o valor 0, esse elemento aqui tem o valor 0, esse outro, que também não foi passado, tem o valor 0. É como se eu tivesse escrito eles explicitamente igual a 0, cada um deles. Mas ele vai ocupar o espaço da struct inteira, entendeu? Então é isso. O vídeo foi para deixar bem claro que não existe esse negócio de variável de acesso. Você simplesmente cria uma variável do tipo da struct. O ponteiro de acesso também não existe. O que existe é um ponteiro que você cria, por exemplo, associado a essa variável, que aí ele consegue ter acesso aos membros dessa variável. A struct, você, hora ou outra, você volta para olhar nela só para você ver qualquer sequência de dados que você tem que preencher aqui dentro da variável, né? A sequência ou o que tem disponível. Então você olha, você volta e dá uma olhadinha ali na struct. Mas nela em si não é salvo nada dentro dela. Beleza? Esquece o conceito de variável de acesso ou ponteiro de acesso. Isso não existe.